Então vamos começar o processo de criação e configuração desses materiais. Como é que eu faço para aplicar, por exemplo, um material? Eu selecionei esse material aqui em especial, esse Tiles, que nós vamos usar nesse piso, porque ele tem diversas características, ele tem reflexão, fica mais fácil de ver a repetição que ele vai gerar no piso dos objetos, ou melhor, nas superfícies dos objetos. E do ponto de vista geral, ele vai nos ajudar a entender melhor como é que funciona a configuração de materiais do tipo PBR aqui no Blender. Você pode fazer o download de qualquer um desses mapas e o procedimento que eu vou mostrar aqui, ele se aplica a basicamente todos os mapas, todas as superfícies disponíveis, com algumas pequenas variações, claro, que nós temos aqui no Blender, ou melhor, no ambiente CG. Então eu já fiz o download desse arquivo, se não me engano eu fiz o download desse aqui, 2K JPG, para que o arquivo, para que o tamanho fosse menor. Ele está aqui, o material. Então, como você vai perceber, nós temos aqui alguns mapas diferentes. Observe, por exemplo, que quando você extrai o conteúdo do arquivo que você vai fazer o download, você tem um arquivo JPG, ou melhor, um arquivo com um mapa de cor, com um mapa com um tipo chamado de displacement, com um mapa de normal e um mapa do tipo roughness. Cada um desses mapas ele vai ser conectado aqui nessa estrutura do BSDF. Vamos imaginar que nós vamos começar do zero aqui. Eu vou selecionar o nosso piso, eu vou criar um material novo, vou chamar de piso. Isso daqui é uma cerâmica, eu vou chamar de cerâmica. Eu não gosto de usar acentos quando nós usamos esses nomes aqui. Já tive problemas com o uso de acentos nessa atribuição de nomes, então eu geralmente não uso acentos nesses nomes de objetos que ficam em estruturas internas de software. Então, por isso que eu coloquei o cerâmica sem acento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nosso piso, esse cerâmica, se você quiser. Então, nós temos esse material aqui. Como é que nós fazemos para configurar esses materiais? Para configurar esses materiais, eu não vou usar, você poderia usar, mas eu não vou usar essa estrutura aqui do editor de materiais. Eu vou usar um outro editor. Eu vou aproveitar essa divisão que nós temos aqui na parte inferior da interface. Vou abrir aqui o editor de sombreador. A princípio, o editor de sombreador vai parecer algo complexo. Eu usei a tecla N só para fechar aqui a minha barra lateral. Observe que você tem aqui o mesmo nome, BSDF pré-fundamentado, que é exatamente esse mesmo material. Você vai ver o nome do material aqui, piso cerâmica, que é o mesmo que nós atribuímos aqui na parte superior. Ou melhor, no editor de materiais. Você pode habilitar ou desabilitar o uso desse editor e ele usa algo chamado nós. Esses nós são essas pequenas caixinhas que você vai conectar uma na outra. Eles funcionam como que fosse um fluxograma, em que as informações são adicionadas na esquerda e elas vão fluindo até a direita, até a saída do material aqui. É uma maneira visual de controlar como é que você vai adicionar os materiais. O funcionamento, caso você não queira usar o editor de sombreamento aqui, seria, por exemplo, usar esses conectores aqui na esquerda, clicar e adicionar os mapas de maneira individual, só que usando o editor de sombreamento tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você tem um controle visual sobre a maneira como o seu material está sendo criado. Como é que nós podemos adicionar essas informações desses nós aqui, ou melhor, desses mapas aqui nesse editor? Para fazer isso, nós precisamos de nós adicionais. E esses nós você cria com a tecla Shift A. Então, por exemplo, eu vou criar um sombreador novo aqui, você pode se você quiser. Você precisa de um sombreador? Não, porque nós já temos um, que é o BSDF pré-fundamentado. O que nós precisamos é de uma textura. Eu quero essas imagens aqui. Então, para adicionar as imagens, você vai usar a tecla Shift A. Você tem aqui texturas e você tem textura de imagem. E aqui eu posso abrir esses arquivos, cada um deles. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse abrir. E você vai até a pasta em que você tem os arquivos das texturas. Eu vou, por exemplo, selecionar essa textura aqui, Color. E a textura será adicionada aqui nesse espaço. Como é que eu faço para conectar essa minha textura? É simples, você vai ver que
Alguns nós, eles possuem conectores de saída e conectores de entrada. A entrada é sempre na esquerda, a saída é sempre na direita. E esses conectores, eles têm um código de cor que identifica o tipo de informação que cada um deles vai direcionar. Na maioria das vezes, você deve respeitar essa conexão de cor, mas nada impede que você faça misturas. E nós vamos fazer essas misturas em alguns casos. Então, por exemplo, eu vou conectar aqui a cor, já que esse mapa é de cor, na cor base. Então, eu clico aqui, conecto lá, e nós vamos ter uma conexão. Se você ver aqui, se você olhar aqui a pré-visualização, vou só me certificar de que eu estou... Não, eu não estou com... Vamos atribuir. Então, por enquanto, ele não está mostrando a textura, porque provavelmente nós precisamos adicionar um mapa aqui. Eu vou só atribuir um canal diferente, para que nós possamos ficar exclusivamente aqui com essa opção da textura disponível. Então, você vai perceber que no preview ele está aparecendo, mas aqui na pré-visualização do nosso material ele não aparece. Em cada um dos nós, você pode determinar aqui, por exemplo, qual é o tipo de mapa que você vai usar em relação à repetição. Então, por exemplo, ele pode ser um mapa plano, um mapa em formato de caixa, um mapa em formato de esfera, ou um mapa em formato de tubo, para objetos que têm essas formas. Como nós estamos lidando com um plano, então o ideal é que você use a opção achatar. Como é que eu faço para que ele apareça aqui? Por que ele não está aparecendo? Porque nós precisamos adicionar um mapa de texturas. Esse mapa de texturas, esse mapa de coordenadas, nós vamos adicionar usando dois nós adicionais. Você vai usar a tecla Shift A, e nós vamos aqui na opção entrada, e você vai colocar coordenadas de textura. Nós vamos aqui também adicionar um outro mapa na parte vetor, e você vai criar aqui um mapa ou um nó chamado mapeamento. E nós vamos conectar aqui as coordenadas de textura geradas aqui nessa opção vetor. E nós vamos conectar, observe os códigos de cor. Eu vou conectar esse vetor aqui nesse vetor. Quando você faz isso, observe que automaticamente nós começamos a ver a textura aqui na nossa superfície. Eu só vou remover, eu esqueci de remover esse plano. Então, nós temos o material aplicado. Só que, se você percebeu bem, a textura está gigantesca. Para corrigir o tamanho da textura, você pode alterar a escala, que é a maneira como nós usamos, que é uma maneira comum de controlar a repetição da sua escala. Você pode, por exemplo, colocar aqui 0.5, ou melhor, você pode colocar 2 por 2 por 2. Observe que nós dobramos, ou melhor, nós reduzimos pela metade, o mapa foi duplicado. Para que você não precise ficar mexendo em todas as escalas ao mesmo tempo, nós podemos conectar aqui um valor de entrada que altere os três ao mesmo tempo. Então eu posso vir aqui e se eu usar a opção entrada, valor, veja que esse valor, a saída dele é cinza, mas eu vou conectar ele aqui nessa lilás, e eu vou colocar aqui um valor de entrada, por exemplo, 3. E agora eu posso conectar, eu posso alterar os três ao mesmo tempo, 5, 8. Então, temos 8 repetições, fica mais fácil de controlar as nossas texturas dessa forma. Agora,
Isso é apenas a textura visual, é o ponto de vista visual do nosso mapeamento. Até agora nós fizemos a configuração de uma textura do ponto de vista visual e não adicionamos nenhum outro detalhe relevante na textura. No próximo vídeo eu vou continuar configurando esse material.